Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite e paz seja com todos. Hoje culto gravado, não preciso mais explicar. Nós começamos do começo, dízimos e ofertas. Hoje em dia tem se mostrado nas igrejas uma situação de coisa chique. Já reparou? Investimentos em lugares da igreja que antes não tinha. E me perguntaram um dia desses se o dízimo é para isso também. Para responder foi um pouco delicado, porque dízimo e oferta é para manutenção da casa do Senhor, da obra do Senhor, para a expansão do reino do Senhor e para socorro daqueles que necessitam e vão buscar na casa de Deus, na igreja, o sustento, o socorro. Então, fica difícil falar que está certo ou está errado. Foi colocado na casa de Deus, foi colocado dentro do templo. Então, eu só coloquei para a pessoa assim: cada um tem que pensar sobre isso. Mas dízimo e oferta é uma questão de amor e fidelidade a Deus. A Deus. Quando nós devolvemos o dízimo, quando nós entregamos a oferta, é para o Senhor. O que é feito depois disso? Quem administra vai responder a Deus. É simples assim. A nossa parte, como servos de Deus, que creem na palavra de Deus, que servem ao Senhor, é devolver dízimo e entregar a oferta. É assim. E faça isso com consciência, com entendimento, com sabedoria. Por isso que nós conversamos todo o culto. Mas a base de dízimo e oferta é amor e fidelidade. É isso que conta. E amor e fidelidade é uma coisa que nós sentimos, decidimos. Então, você que escolheu ser dizimista e ofertante, segure em sua mão dízimo e oferta. Feche os seus olhos, participe da oração. Você que não tem nada em sua mão, feche os seus olhos e participe da oração. Nunca perca oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, reconhecemos que dependemos do Senhor em todas as coisas, Pai. Podemos ser pessoas de destaque, conhecidas, ricas até, mas dependemos do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de todas as coisas. Senhor, nós vivemos a Tua provisão quando passamos apertado. Nós sabemos que o Senhor cuida da nossa vida. Por isso, com alegria, com felicidade, nós devolvemos o dízimo e entregamos a oferta. Recebe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa, Senhor, as mãos que produzem, que trabalham. E tem misericórdia, ó Deus, daqueles que não trabalham, que procuram um emprego, posto de serviço. Abre portas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O dízimo e a oferta você devolve e entrega na igreja que você faz parte, tá? Ah, não vou em igreja nenhuma. Mas já entendeu o dízimo e oferta? Vá, visite igrejas e onde o seu coração fica tranquilo, é ali que você tem que ficar. E devolva, entregue na igreja que você faz parte. Amém? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida e o mundo. Se nós pararmos para pensar, ultimamente tem sido recorrente essa conversa, né? Tem sido recorrente porque às vezes a gente fica tão indignado com esse mundo, com as atitudes, com as histórias, com o correr das coisas, tão indignado, tão e da indignação acaba passando para
tristeza, decepção, e aí acaba chegando na fé. Todos nós, inclusive crentes, olhando o mundo, a situação em que está, o jeito que as coisas andam, o correr do tempo, às vezes a gente acaba duvidando de algumas coisas. E por isso que todos nós, os pastores falam assim, lê a Bíblia. Eu falo assim, lê a Bíblia. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos que ler. Temos que nos apegar a ela de dia e de noite. Enquanto estivermos acordados, vamos ler a Bíblia, fazer oração. Porque é só a palavra de Deus que vai nos sustentar. Só a palavra de Deus. E é isso que nós temos que entender. Quando Jesus estava no deserto, depois de jejuar, que o diabo chegou e tentou a ele, foi com a palavra de Deus que ele venceu. Não foi com arma, não foi com um pedaço de pau. E nós, nesta terra, enquanto vivemos nesta terra, nós dependemos da palavra de Deus. Nós temos que ter consciência de que tudo passará, menos a palavra de Deus. A própria palavra ensina isso. Tudo passará. Cada dia mais parecem que as notícias são terríveis. Desses dias eu estava almoçando com as meninas, eu já falei isso daqui e parece que não mudou em nada. O noticiário da hora do almoço é destruição, desgraça, morte e doença. Não tem uma coisa que você saia do local onde está transmitindo aquilo, que você saia com alegria. Não tem. Não tem. Então, nesse mundo que jaz no maligno, parece que não tem nenhuma boa notícia. Nenhuma. Só que a essência, a base, o início de tudo é diferente. E viu Deus que era bom. E se Deus achou que é bom, é porque é bom. O diabo que transforma tudo em desgraça e destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o mundo parece que está sendo seduzido por ele. E parece que está... Parece só, viu? Que está em todo lugar. Mas Deus ainda continua no controle. Só tem um detalhe para nós, como pessoas, nós temos que lembrar da palavra. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se os nossos olhos ficarem só naquilo que esse mundo mostra, já podemos desistir. Porque está de mal a pior. Mas nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. As coisas que são do alto é que nós temos que pensar. O Senhor, o céu, a bondade, a justiça, a honestidade, a correção. Isso nós temos que pensar. E a palavra, ela nos traz que todo esse sofrimento momentâneo por quê? Porque
Nós buscamos, almejamos a vida eterna e a vida eterna não tem fim. Claro que é uma lógica. A vida eterna não tem fim. Então, esse período nesta terra, quem sabe sofrendo muito, quem sabe sofrendo pouco, mas passando por situações desta terra, e eu vivo falando que enquanto aqui nós somos sujeitos a tudo desta terra. Tudo. E essa tribulação, esse aperto, essa preocupação, essa agonia momentâneo, porque vai ter fim. Às vezes termina antes da gente esperar, antes da gente perceber. Porque Deus faz isso. Milagre. E nós temos que lembrar que a palavra de Deus, já falada há muitos anos, ela já falou de tudo isso que está acontecendo aqui agora. Há mais de 2000 anos escrito já falou o que ia acontecer. Então não é surpresa. E por isso a palavra nos chama atenção que essa tribulação, esse aperto momentâneo, ele só nos traz a glória da vida eterna. Só que aí nós temos que lembrar, a gente não pode atentar, não é ficar alienado, atentar é viver neste mundo, sofrendo as coisas deste mundo. Nós vivemos, passamos, mas o nosso alvo é a vida eterna com Cristo no céu. É isso que interessa. Então nós não podemos nos apegar a tudo o que está nessa terra, porque é temporal, ele é desta terra. E tudo que é desta terra vai ficar nessa terra. Nós temos que nos apegar naquilo que é eterno, no Senhor e na vida eterna. Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados, lavar as nossas iniquidades, nos levar de volta à comunhão com Deus Pai. Então, de repente, essas preocupações, essas agonias, essas coisas que passamos, não são nada perto do sofrimento e da dor que ele passou. A nosso favor. A nosso favor. Então, leia a palavra para que você tenha fortaleza no seu coração, entendimento de que tudo o que está acontecendo já foi previsto. E também o final de todas as coisas, está tudo escrito. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Faça oração, muita, todo momento. Todo momento que, porventura, você fizer alguma coisa inútil, inútil que eu diga é ficar olhando vídeos no celular, faça oração nesse período. Participe da comunhão com Deus nos cultos. Procure uma igreja que faça bem ao seu coração. Ah, mas tem homem que erra, muitos, todos. Todos erramos. Mas Cristo não. Livros são citados e são incorretos. Livros são incorretos porque é o homem que escreveu, mas a palavra de Deus, a Bíblia, não. Foi falada por Deus. E a palavra de Deus não muda. Ela só vai se cumprir. Então se apegue ao Senhor, à palavra, à oração, à presença no culto. Se apegue, porque o tempo está corrido, nós já estamos em agosto. Primeira semana de agosto já acabou. E o que você fez? O que nós aproveitamos? O tempo está corrido, o tempo está acelerado. É agora. É agora. Ainda que os nossos olhos só vejam destruição e tristeza. Mas nós temos que ver aquilo que é eterno, como a palavra acabou de falar.
olhar para o Senhor, o alvo da soberana vocação. Se apegue ao Senhor, se apegue a Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, agradecemos porque nós vivemos na Tua misericórdia, Pai. Nós sabemos que o diabo quer destruir todas as vidas, mas o Senhor, na misericórdia e amor, preserva-nos. Senhor, então que possamos entender isso, que nós também temos a nossa parte a realizar, a fazer, a cumprir. Pai, não é só deixar na mão do Senhor. A palavra nos ensina: orai sem cessar. Pai amado, a palavra nos ensina que devemos conhecer as Escrituras para não sermos envergonhados pelo inimigo. Deus amado, então nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a todo dia fazer isso parte da nossa vida, como o alimento, a água. Nós venhamos a colocar a leitura da Tua Palavra, o meditar sobre a Tua Palavra. Senhor, nos ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, as necessidades que temos o Senhor já conhece, nós temos falado todo momento com o Senhor. Cura, restauração, socorro, livramento, emprego, trabalho, em clientes. Nós temos colocado diante do Senhor tudo o que é de material. Mas pedimos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, nos incomoda a ler, a dedicar tempo à Tua Palavra. Senhor, nos dá alerta a todo momento quando os nossos olhos, ouvidos e pensamentos estiverem contaminados pelas coisas deste mundo. Nos chama a atenção para que venhamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a voltar ao trilho para o caminho eterno. Nos socorre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Até o próximo culto. Deus abençoe. Paz seja com todos. Glória a Deus, glória a Deus.